capítulo 41, versículo 38 e 39, para nós iniciarmos a nossa meditação nesta noite. Nós falamos no domingo sobre a importância, o primeiro dia, de sermos crentes, do crente José. Depois, na segunda, falamos sobre a esperança, os inimigos da esperança, conhecendo e vencendo os inimigos da esperança. No próximo dia, nós falamos sobre o engano, né? Que Satanás tem usado de muitas maneiras para poder tirar as pessoas do alvo. E ontem nós falamos sobre os poderes operantes que devem existir em nós. Gênesis 41, versículo de número 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Podemos assentar. Ontem falamos sobre a última parte, sobre a administração, né? A estratégia que José já de pronto, de antemão, já possui, já tem da parte de Deus. E então ele chega para Faraó e ele dá toda a estratégia daquilo que precisa ser feito. Ele diz assim, encontre um homem sábio e um homem entendido para fazer esse trabalho para você. Faraó olha para os seus servos, todos os seus ajudantes, né, pessoas importantes da corte. Nós encontraríamos outra pessoa como essa? Qual foi a atribuição que Faraó dá a José? Um homem inteligente como esse? Um homem sábio? Não. Um homem que tem o Espírito de Deus. Faraó reconhece que José não vinha dele aquilo, vinha de Deus. Por que Faraó reconhece? Porque José deixou claro isso. Nenhum momento José quis se evidenciar, nenhum momento José quis para si a glória, nenhum momento José quis a preeminência. Todas as vezes José deixava bem claro que Deus. A gente vai falando tão o seu nome José, a gente vai gostando tanto, não é verdade? A gente já gosta, né? A gente vai gostando mais ainda, né? E a Bíblia diz assim que ele olha para os seus servos e ele diz assim: nós acharíamos outra pessoa como essa, outro homem como esse, que tem o Espírito de Deus? A importância de José ter deixado claro que era Deus na vida dele. E depois Faraó volta para José e ele diz assim, ó: Deus te fez saber, te entender tudo isso. Ninguém é tão sábio e entendido como você. É você que vai fazer esse trabalho aí. Será que nós temos deixado bem claro que é Deus na nossa vida? Será que temos deixado isso bem evidenciado? A Bíblia diz assim que então começa-se a ascensão de José. A primeira coisa que Faraó fez foi dizer para ele no versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ele fala sobre a autoridade que vinda da boca de José. Provavelmente José não era um homem, nem um jovem aqui com 30 anos, né? Que falava aleatoriamente. Ele era alguém comedido que sabia se portar. Então, Faraó olha para ele e diz assim: por tua boca o reino será governado. Ninguém vai ser maior do que tu. Apenas no trono eu. Então, primeira coisa que Faraó dá a José é governo. Primeira coisa. Segunda, versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ele dá governo e ele dá poder. Sobre toda a terra do Egito você tem poder. Olha que mudança, hein? Isso que é restituição da parte de Deus, hein? É ou não é? Um dia anterior, um servo, um escravo, um detido. Ou um dia depois, o governador do Egito. Então você vê agora, ele recebendo da parte de Faraó, governo e poder. Versículo 42. Tirou Faraó o anel da sua mão, que era o selo, e fez o quê? E pôs na mão de José o selo
de Faraó, agora ele poderia aprovar ou desaprovar por Faraó. E o fez vestir, agora sim, adequadamente, de roupas de linho fino. Você sabe qual foi a última vez que José vestiu uma roupa decente? Há 13 anos atrás. Lá na casa do pai. Quando ele viu, durante meses, o pai tecendo a roupa dele. E depois dando aquela capa linda, colorida, que os irmãos rasgaram. A restituição de José foi do começo ao final. Agora ele estava vestido adequadamente. Há 13 anos atrás, ele vestiu uma roupa decente. Agora ele estava vestindo uma roupa de linho fino, o linho mais puro que era do Egito. E pôs um colar de ouro no seu pescoço, que os egípcios usavam os colares, e os colares definiam a riqueza, o governo e a pompa. Fazia parte de um adereço governamental. Então José agora estava vestido adequadamente. E o fez subir no segundo carro que tinha. Faraó tinha um carro próprio e tinha o segundo carro. E colocou José no carro, para que ele pudesse andar. Agora eu queria que você se deleitasse com essa parte. E clamavam diante dele. Lembra do sonho dele? Que os irmãos, a lua e a estrela, ajoelhavam-se diante dele. Os irmãos, feixe de trigo, depois estrelas e lua. Lembra? Clamavam diante de José, no carro passou a ajoelhar. E todo mundo tinha que se ajoelhar diante de José. Aqui, até um bom crente aqui, um bom, tá? Não um ótimo, ia já perder o coração aqui, né? Agora eu estou nadando de braçada, agora a coisa está boa para o meu lado, não é verdade? Agora ninguém me segura. Espera aí um pouquinho, não é verdade? Alguma dessas coisas mudaram o coração de José? Você sabe que Deus tem a escola dele? E na escola de Deus, José frequentou 13 anos. Várias matérias foram eliminadas, várias etapas foram eliminadas, para que ele chegasse para poder ter tudo isso aqui. Não foi de um dia para o outro. Ele sai da casa dele com 17. E ele encontra-se diante de Faraó com 30 anos. Foram 13 anos de ensino, 13 anos de preparação para ser, para poder ter. Não queira ter antes do ser. Não faça isso. Você precisa primeiro ser. Deus trabalha assim. O diabo não. O diabo dá para depois destruir com aquilo que ele deu. Deus, toda vez que ele vai levantar alguém, ele trabalha na constituição, na restauração, na instituição de princípios, de valores. Ele trabalha na essência, ele vai moldar, ele vai abençoar por dentro, para que quando aconteça a elevação, não haja nenhum indício de queda. Por quê? Não ter é uma coisa. Agora, ter e perder, aí é complicado, não é? É normal quando não se tem nada. Você está ali, no raso, né? Agora, e quando você tem? Eu sempre ensino uma coisa para você. Deus te dá, mas manter o que você tem é com você. Deus não vai manter o que você tem. Manter o que você tem é contigo. Sua sabedoria, sua diligência, sua humildade. Deus dá. Deus, ele é bom. Ele é abençoador. Deus é misericordioso. Deus, ele tem uma beneficência, uma coisa impressionante. Agora, somos nós que mantemos o que ele nos dá. Ele te dá uma boa pessoa, um bom casamento, cabe a você manter. Ele te dá uma boa profissão, ele te dá um bom emprego, você que tem que manter. Ele te dá uma boa saúde, você que tem que manter. Somos nós que temos que ser os mantenedores das bênçãos de Deus. Deus estava oferecendo a José aquilo que havia prometido por meio dos sonhos. José teve um sonho da parte de Deus. E agora esse sonho, ele estava o quê? Começando a acontecer. Agora, quem tinha que manter por meio da humildade, por meio da obediência? José. Você sabe que José tinha muitos atributos, mas uma das coisas que ele tinha era inteligência. Inteligência. Ele era um rapaz inteligente.
Por quê? Porque pessoas que não são inteligentes agem segundo o coração. Pessoas que são inteligentes agem segundo o propósito, a proposta. Quando você é inteligente, você objetiva o quê? O alvo. O que eu quero? Não é como eu estou bem, se eu estou... Gente que não é inteligente, para não falar outra coisa, tá? Ele pensa assim, aí não estou bem. O inteligente diz, eu quero ficar bem. Então, se eu não estou bem agora, não interessa. Eu vou ficar bem, eu vou acertar. Quem não é inteligente se preocupa como ele está. Gente inteligente preocupa-se, o que é que eu vou ganhar em abnegar agora, em renunciar, em passar por essa situação, em engolir esse sapo e esse brejo inteiro. Deu para você entender? Então existe diferença. Pessoas emocionalmente sensibilizadas, que deixam-se levar pelas emoções, elas se preocupam com o seu bem-estar, elas se preocupam como estão vivendo agora. Pessoas inteligentes pensam em estrutura, elas pensam como eu vou viver amanhã, o que eu estou construindo agora para que eu possa viver amanhã. Eu estou suando agora, eu estou batalhando, eu estou honrando para que eu possa colher. É isso. A gente podia já ir embora hoje, podia ou não? Por quê? Porque o que nós precisamos entender é que a nossa vida tem que ser construída junto com Deus. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quer dizer, se eu trabalho para o meu bem-estar momentâneo, se eu trabalho para aquilo que eu gosto, e Deus está trabalhando para a construção da minha vida, e Deus está trabalhando para o meu futuro, nós dois não estamos de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Aí a pessoa olha e diz, mas Deus não faz. Não, Deus é um Deus muito trabalhador. O que Deus muitas vezes não tem encontrado são filhos obedientes, filhos trabalhadores, que estão dispostos a pagar o preço necessário. E o preço necessário é, às vezes, engolir situações. O preço necessário é abnegação, renúncia. Essa escola de 13 anos fez muito por José. Por isso que ele não se perdeu quando ele estava no ápice. José não era mimado. Com 17 anos ele era um rapaz assim, amado, querido, um tanto mimado. Deus teve que tirar ele perto do pai. Diga para o seu irmão, às vezes, você tem que perder algumas regalias para amadurecer. E você que tem estado perto dessa pessoa, você é capaz de ser um instrumento de Deus para que ele não continue sendo estragado e perca alguma das regalias? José perde regalias. Ele perde a capa, ele perde o apreço de estar ali, ele perde o carinho, ele perde o contato, ele perde a família. Ele perde muita coisa para poder ganhar lá na frente. Muitas vezes nós não somos capazes de nos tornarmos instrumentos de Deus na vida de algumas pessoas. Pessoas mimadas são imaturas. Pessoas mimadas são pessoas infrutíferas. Pessoas mimadas não frutificam. Muitas vezes Deus tem que dar um choque de realidade. E Deus deu um José e funcionou maravilhosamente bem. Todo mundo se prostrava diante dele. Versículo 44, e disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. A ascensão de José foi absoluta no Egito. E este moço não se perdeu. E esse moço não ficou equivocado com tudo que recebeu. Muito cuidado com aquilo que Deus te dá. Você é muito responsável por aquilo que Deus te deu. Seja quem for e seja o que for. Eu vejo pessoas perdendo oportunidades que Deus tem dado. Eu vejo pessoas perdendo. E existem coisas que elas são irrecuperáveis. Uma delas é a confiança. A confiança é algo irrecuperável. Amizades. Existem pessoas que perdem amizades que são... Existem pessoas que perdem a dedicação de outro. Existem pessoas que perdem a confiabilidade. Existem pessoas que perdem a credibilidade. Por quê? Porque não são gratas o suficiente. Não estão à altura. Jesus fala isso sobre colocar uma joia no focinho de uma porca.
não dê pérola aos porcos. Por quê? Porque eles vão pisar. Então, essa situação, quando você olha Deus dando tudo isso para José, é porque ele estava à altura do que estava recebendo. Eu quero dizer uma coisa, e eu quero fazer você lembrar uma mensagem que de vez em quando nós tocamos aqui no assunto. Abraão era o dono da bênção e não Ló. Quem era o dono da bênção era Abraão, não era Ló. Ló só era abençoado por causa de Abraão. E Ló confundiu as coisas, achou que podia sobreviver sozinho. O que aconteceu com Ló? Perdeu tudo, cativo, saiu com a roupa do corpo, com as 2 filhas loucas, abduzidas, que coabitou com o pai e gerou nações para guerrear contra Israel. Por quê? Porque achou que podia sobreviver longe do tio. Uma das coisas que nós precisamos entender, qual é a fonte? Eu bebo direto da fonte ou eu recebo de balde? Quem é que bebe direto da fonte? Quem tem ali, a presença do Pai, busca, ora, abnega, sua a camisa, chora, paga o preço. Esse tem a fonte. Esse bebe direto da fonte. Aí alguns que bebem direto da fonte se tornam fontes e começam a distribuir para os baldes. E os baldes transbordam às vezes, porque a fonte jorra tanto, e às vezes os baldes acham que são fontes. E eles começam a ficar meio lunático. Acha que é fonte e não é fonte. E eles começam a esbanjar, tripudiar. E aí uma hora Deus fala para a fonte: secou, chegou. Aí o balde vai conhecer a seca. Aí vai ser a salvação do balde. Estamos dando aula aqui de balde, fonte. Salvação do balde. Aí o balde vai ter que aprender a ir até o altar do Senhor e buscar aquilo que é de Deus. Alguns de nós somos fontes. Pagamos o preço. Abnegamos, enfrentamos desafios, enfrentamos situações, choramos, arregaçamos as mangas, pagamos o preço para qualquer negócio, para qualquer situação. Estamos dispostos a qualquer situação, a qualquer circunstância, para que possamos alcançar. Mas quem sabe um cônjuge, um filho, um parente, um amigo, um irmão, não, é balde. Só que ele não tem entendimento que ele é abençoado porque ele tem alguém que rala junto dele. Quantos filhos que são abençoados porque a mãe, porque o pai vai lá, rala, batalha, trabalha, a mãe está lá orando, clamando, buscando, jejuando, e ele acha que ele é top, ele está com a bola toda. Isso acontece em todas as famílias e situações. Isso acontece com cônjuges que está ali orando, pagando preço, e o outro acha que está com a bola toda. José pagou o preço, era a fonte de Israel. Para Israel, José foi uma fonte. E os irmãos, baldes. José pagou o preço, 13 anos de aprendizado, 13 anos sendo humilhado, injustiçado, 13 anos, Deus era com ele e dava a ele uma situação confortável, onde ele estivesse, mas foi um preço muito alto para um hebreu, para um judeu. Mas ele pagou o preço. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito. E ele queria o propósito de Deus para a vida dele. Ele queria aquilo. Você é fonte, no meio da sua casa, no meio da sua família. Os baldes que você alimenta são gratos, são baldes à altura. Senão, vai chegar uma hora que Deus vai impedir você de alimentá-los, para que eles possam também ir buscar diretamente a fonte. Porque Deus os ama. Diga, Deus ama os baldes. Deus ama os baldes. Deus ama os baldes. E você não é eterno nessa terra. E é por isso que os baldes vai ter que se tornar fonte. Você é eterno, mas com Deus. E seus baldes precisam se tornar fontes. Precisam amadurecer. Precisam crescer.
A Bíblia diz que José, com 30 anos, muito jovem, se torna o maioral do Egito. Eu quero falar uma coisa com vocês, quero fazer você meditar sobre 7 erros que levam à queda. Primeiro erro, insegurança. Por que a insegurança leva à queda? Porque ela mobiliza você conforme a circunstância. Quando eu falo de insegurança, eu quero falar de Jeroboão. Jeroboão foi um homem que Deus fez assim, de presente o reino. Divide as tribos e dá para ele 10 tribos. Olha só que presentão. 10 tribos. O homem não fez nada. Nada. Deus falou para ele o seguinte, só que você tem que ser fiel. Se você não for fiel, eu arranco elas de você. Sabe o que fez Jeroboão? Quando ele chega no governo e ele assume, ele diz assim, será que Israel não vai querer ir para Jerusalém, lá em Roboão, e querer adorar lá em Jerusalém? Já sei, tem uma ideia. Eu vou criar 2 bezerros, um em Dan, o outro em Betel. E eu vou dizer para o povo, é muito cansativo vocês irem em Jerusalém, adorai aqui mesmo. E fez ali 2 lugares para adoração, por insegurança. A insegurança é um laço para os seus pés. A insegurança faz você ter ideias que te levam à queda. A insegurança, você olha e diz, eu naturalmente tenho um comportamento inseguro. Trabalha nisso, vigia nisso, porque isso é laço para você. Cuidado com a insegurança. Existem pessoas mais inseguras do que outras. Por quê? Por toda a historicidade que ela viveu. Então você precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que você vai fazer por insegurança, erradas, e coisas certas que vão ser deixadas de fazer também por insegurança. Então insegurança, o que ela é? Ela engessa você, ela maniata você. Por que José não teve insegurança? Ele não tinha insegurança aqui. Quando chegou lá e disse assim, o sonho é esse, e é assim que você tem que fazer. Por quê? Porque com 17 anos, ele foi lançado numa cova. Agora eu vou morrer. Escura. Chegou lá, não tinha água. Coincidência? Naquele momento ele percebeu, Deus está cuidando de mim. Quem é que vence a insegurança? Aquele que na hora H tem recebido a mão, a provisão. José, desde o começo, disse, Deus está comigo. Ele não vai permitir com que eu pereça. Diga para o seu irmão, a cova nunca vai ter água. A Bíblia é bem enfática. A cova não tinha água. Ele disse, peraí, Deus está comigo. Deus vai me guardar, Ele vai me proteger. Naquele momento a insegurança foi absorvida pela fé e pela confiança em Deus. Você quer vencer a sua insegurança? Apenas acredite que Deus cuida de você. Pastora, só isso, só. Deus cuida de mim, 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 Aí vem Satanás com dardo, sua família, e essa crise, Deus cuida de mim, e Deus cuida dos meus, Deus cuida de mim, vai ministrando para a sua alma. A primeira obra do Espírito de Deus na vida de José foi não permitir que ele se vendesse à insegurança, que ele se rendesse à insegurança. Pessoas inseguras são atrapalhadas. Pessoas inseguras, às vezes, elas fingem que são seguras com suas atitudes desequilibradas apenas para cometer disparate. Quando ele foi lançado naquela cova, e a Bíblia diz, é bem enfática, não havia água. Ele diz, espera aí, Deus está cuidando de mim. Deus cuida de você? Então tem lugar para insegurança? A insegurança derruba qualquer pessoa. Segundo ponto, soberba. Segunda coisa que derruba uma pessoa, soberba. A soberba é uma impressão que a alma tem de notoriedade, de egocentrismo, de superioridade. De soberba eu falo de Roboão, o filho de Salomão.
Ah, vocês estão reclamando que meu pai atribuiu muito tributo? Então tá. Vocês acham isso? Então vocês vão ver o que é tributo. Reroboão pôs o povo todinho contra ele. Arrogante, imaturo. A Bíblia diz: a soberba precede a queda. Soberba, arrogância. Deixa eu te falar uma coisa para você. Por mais que Deus te abençoou, que tem te abençoado, você continua só um ser humano. Você ainda é, e o que Deus quer que você seja, filho dele. Só isso. Você não virou um anjo, você não virou um querubim, você não virou nada. Você é o filho de Deus. E essa simplicidade, ela vai te garantir a continuidade da bênção. É o que eu disse. Deus te eleva. Quem vai manter você elevado? Você. Deus te abençoa. Quem vai manter a bênção? Você. Por meio do seu compromisso com o propósito de Deus. Por que José não era soberbo? Por quê? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Ele tinha tudo para ser soberbo. Era o filho preferido, primogênito, né, vamos dizer assim, o casamento legítimo da mulher amada. O filho amado preferido. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Diga: pessoas tementes não são soberbas. Quem teme a Deus e conhece a própria estrutura e sabe que não passa de um monte de pó, não é soberbo. Sabe que quem é grande é Deus, quem é poderoso é Deus, quem pode tudo é Deus, e ele é só um ser humano. José sabia que em todos os sonhos que Deus tinha para ele, havia um propósito de Deus por trás da elevação dele. Qual é? O que ele diz para os irmãos? Deus me mandou adiante de vocês para a preservação de vocês. Ele soube o tempo todo que por mais que Deus iria elevá-lo e abençoá-lo, Deus tinha um propósito de Deus para a nação de Israel por trás de tudo. Então Deus estava acima de tudo. Quando Deus te abençoa, Ele faz primeiro por você, mas Ele tem algo, um propósito maior do que você, ou maior do que eu. O que é? O propósito dele, maior do que o que Deus tinha para José, era a preservação da nação de Israel. A condição para que ela, de 70 pessoas, se tornasse uma nação de milhares e milhares e milhares. Acima do que Deus tem para você, tem o propósito dele. E o propósito dele é para alguém. E o propósito dele é para uma família. E o propósito dele é para quem está perto de você. José entendeu isso. Que tudo que Deus tinha para ele não era só por ele. Não. Era porque Deus tinha um projeto e um propósito que era de Deus. Então ele era humilde, porque ele era consciente que aquilo tudo que estava acontecendo... Na Bíblia, eu vou dar um desafio para você agora. Qual crente da Bíblia, você encontra, tá? Mas é meio difícil. Que não tropeçou depois que teve. Depois que teve, não tropeçou. É esse negócio de ter. José não tropeça depois que teve. Por quê? Porque ele não era inseguro, porque ele dependia de Deus. Ele não era soberbo, porque sabia que Deus tinha um projeto acima. Acima de José. Acima do que Deus tinha para ele. O projeto para com Israel. Oh, aleluia, eu sou menina. Eu sou. Não, peraí, José, eu quero te abençoar, eu quero te elevar, mas eu tenho um projeto com isso. O projeto é fazer com que Israel venha. Então ele era humilde para saber que ele não estava com essa bola toda, não. Ele era humilde para saber que ele era um instrumento de Deus em todo aquele plano. Eu sou instrumento de Deus no plano que Ele tem, que é muito mais elevado do que eu, é muito mais elevado do que Ele tem para te oferecer ou para mim oferecer. O propósito dele é maior, e isso dá essa constituição de humildade. Diga glória a Deus. Terceira coisa que derruba os crentes: conforto.
Primeiro, insegurança. Segundo, soberba. Terceiro, conforto. Por que José não se perde com o conforto? Porque ele já havia ganho e perdido o conforto muitas vezes. Conforto do pai, escravidão, vendido. Conforto de Potifar, prisão. Quando você é colocado muitas vezes em situações aleatórias, em situações diferenciadas, você perde o apego. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter e sei não ter. Por quê? Porque Paulo passou por muitas vezes. Tinha, não tinha. Tinha, não tinha. Tinha, não tinha. Então você sabe, isso é transitório. Quando você tem, você não tem apego. Por que José não se perdeu no conforto? Como quem? Quem foi aquele que derrubou um gigante e perdeu para uma mulher? Davi. Davi deixou-se vencer pelo conforto. Totalmente confortável, já em ascensão, de bem, tudo certo, em vitória, em êxito, havia vencido os sírios. Oh, uma maravilha. Conforto. O conforto, ele é bênção quando você não se apega a ele. Quando você se apega a ele, ele é amarra, armadilha, grilhão, e ele serve de embaraço e tropeço. Quem busca conforto não prospera, não cresce. Quando é que você para de crescer? Quando você pendura a sua chuteira no conforto. Cheguei onde queria. Você já está morto? Está morrendo? Não. Então você não chegou onde você queria. Você não chegou onde Deus tem para você. Você tem que entender que a sua trajetória ainda vai continuar. Ela tem que continuar. E é isso que nós temos que entender. Diga amém. Primeiro, insegurança. Ele não tinha por quê? Deus cuida de mim. Segundo, soberba. O projeto de Deus é maior do que eu. Terceiro, conforto. Já havia perdido e ganho várias vezes. Não tinha apego para com isso. Amém? Você tem apego ao conforto? Tudo tem que estar bem. Tudo tem que estar redondinho. Tudo tem que estar adequado. Toda pessoa infantilizada fica desequilibrada com a ausência do conforto. Toda pessoa que não tem fé, quando ela perde o conforto de uma situação e ela é lançada numa situação de desafios, de riscos para o crescimento, ela começa a ficar desequilibrada, dá tiro para tudo quanto é lado. Fiquei sabendo que tem uma mulher que benze ali, é uma beleza. Escuta, mas você não é crente? Não, mas a gente tenta tudo, né? Perdeu o conforto. O que aconteceu? Dá tiro para tudo quanto é lado. Por quê? Porque é dependente do conforto. Não sabe que muitas vezes Deus tira o conforto para quê? Para que nós possamos ir em busca. Vou orar, vou crescer, vou melhorar. Vou melhorar as coisas. Vou fazer com que a minha vida adquira um crescimento. Quarta coisa que tira a bênção do crente: poder. O dinheiro dá poder, a posição dá poder, o sobrenome dá poder, insígnias dão poder, diplomas dão poder. E quando eu falo de poder, eu falo de quem? De Saul. Saul era um homem que nunca podia ter poder. Ele tropeçou no poder que ele tinha. Ele recebeu o poder de governo, porque o povo quis muito um rei. Deus não queria a monarquia, ele queria a democracia. Então Deus deu. Mas era um homem que o poder fez muito mal para ele. O poder faz mal para você? Eu sou filho de fulano. Meu sobrenome. Eu não conheço o sobrenome da sociedade. Só não conhece meu sobrenome? Não conheço. Poder. Saul fez tudo errado por poder. Achou que podia, mas não podia. Não conseguiu entender que a humildade é a chave que abre a porta. A humildade é a chave que mantém a porta aberta. Não conseguiu entender, não conseguiu compreender. Porque o poder não subiu à cabeça de José.
Por quê? Porque José nasce já com poder. Ele nasce sendo filho predileto, tá? Ele nasce sendo amado. Ele nasce como um presente. Ele é criado como uma pessoa especial. Ele já nasce com poder, tá? E mesmo nascido, bem nascido, amado e querido, ele nunca prejudicou os irmãos. Ele nunca usufruiu do poder que ele tinha para prejudicar ninguém. E agora ele tinha poder e continuava o mesmo José, a mesma pessoa humilde e simples. Por quê? Porque ele era um moço que reconhecia Deus. E ele tinha sido treinado para quê? Em não ter, em não ser. Diga comigo, berço. A maioria das pessoas que quando enriquece o poder vira a cabeça delas, elas não têm berço. Não são bem nascidas. Não estou falando de dinheiro, não, estou falando de cabeça ruim mesmo. Pessoas bem nascidas, nobres, porque a nobreza, ela não está no nome. A nobreza, ela não está no berço que você ganhou, se você dormiu num caixote ou se você não dormiu num berço importado caríssimo. A nobreza, ela está dentro de você, entendendo e compreendendo. O poder não corrompe quem é nobre. Quem é nobre, o poder não corrompe. Agora, quem é vil, vive na vileza, o poder corrompe. Ele acha que ele tem uma insígnia, que ele é melhor que os outros. Ele acha que ele tem um sobrenome, ele é melhor que os outros. Ele acha que ele tem dinheiro, ou que ele tem um dom, ele é melhor que os outros. Por quê? Porque ele não é nobre. José era nobre, por isso que o poder não corrompe ele. Deu para você entender? O poder não corrompe quem é nobre. Quem é nobre, Deus dá a ele, Deus eleva, Deus coloca, e ele continua gostando de gente, e ele continua perto de gente, e ele continua gente. Ele não acha que ele é um astro, que ele é uma estrela caída. Satanás achou que ele era uma estrela e caiu, estrela caída. Quinta coisa que faz as pessoas caírem: inveja. Não tenha inveja de ninguém e de nada. Não tenha inveja. Não sinta inveja. Quando você sentir inveja de alguém, isto é maligno. Não brinque com a inveja. A inveja corrói até os ossos. Tem crente que ele continua dentro da igreja há anos com inveja. Não seja invejoso. Quando você olhar alguém alcançando alguma coisa, conquistando, e você sentir dentro do seu coração aquela pontadinha de humilhação, parece que você ficou humilhado porque o outro conseguiu, parece que você ficou diminuído porque o outro conseguiu, isso é inveja. Quem teve inveja e foi destruído? Caim. Por quê? José não era invejoso. Eu coloquei bem assim, porque José tinha os seus próprios sonhos e a sua própria maneira de ser. Você tem identidade? Então você nunca vai ter inveja de ninguém. Quem vive com inveja é quem não tem os próprios sonhos, não tem os próprios métodos, não tem a própria maneira de ser e de viver. Vive querendo dar uma alfinetadinha no outro. Você já viu marido com inveja de mulher e mulher com inveja de marido? Tem pai e mãe que tem inveja de filho. O filho prospera, o pai e a mãe fica, porque ele não é o filho preferido. E o filho não preferido, preterido, prosperou. E o preferido está lá embaixo. E a mãe fica alfinetando. Por quê? Porque a inveja, meu irmão, ela não tem cerca. Ela vai nos corações que são como? Pessoas que, você já viu? Eu já vi. Mãe e pai que tem inveja de filho. A mãe queria que o filho, a filha que prosperasse, não foi aquele, foi o outro. E aí ela vive atacando o que prosperou. Você tem que ajudar teu irmão, você tem que não sei o quê, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você viu teu não sei o quê? Parece que não fica em paz. Cuidado com a inveja. José não tinha inveja porque José tinha os próprios sonhos. José tinha os próprios projetos. Ele tinha uma jornada para percorrer.
Se você é assaltado vez por outra, por inveja, em nome de Jesus, fala: Deus, eu preciso de uma identidade, eu preciso de suor, eu preciso de trabalho, eu preciso me envolver com a minha vida, para que eu não tenha tempo de ficar olhando para aquilo que o outro conquistou. Diga amém. Sexta situação que faz as pessoas caírem: euforia. Muita euforia. Pessoas que quando elas estão bem, parece que você bebeu? Não. Está embriagado? Não, de alegria. Pessoas assim que não sabem conviver com a alegria, não sabem conviver com as boas coisas, caem. Quem exemplo disso? Ezequias. Ezequias, quando Deus ouviu a oração dele e deu a ele mais 15 anos, e chegam os embaixadores da Babilônia, ele foi provado, estava tão feliz que abduziu. Mostrou todos os tesouros, toda a prata. Aí Isaías chega e fala assim: ó, você fez, vai perder tudo. Sua linhagem vai perder tudo. Euforia. Não consegue ficar bem, ficar sóbrio, equilibrado quando a coisa está boa. Quando acontece alguma coisa boa para ele, ele desequilibra. Quando acontece, está tudo bem para ele, ele fica desequilibradinho. Parece que não consegue lidar bem com as boas coisas. Não consegue lidar bem. Dizem que a barata quando nunca vê, melado quando vê. Mas você não é uma barata. É ou não é? Nós temos que ser comedidos. Temos que ser sóbrios. Quantas pessoas você já viu cair quando tudo estava bem? Caiu. Sétima e última. Por que José não caiu com a euforia? Por quê? Responde para o teu irmão. Porque ele não teve euforia. Simplesmente por isso. Agora, a grande pergunta: por que José não teve euforia? Porque José se amava. Pessoas que se amam não desequilibram. Pessoas que se amam, quando prosperam, quando crescem, quando melhoram, elas conseguem entender que precisam continuar sendo responsável, porque agora muito mais responsável ela é, porque a mais foi dado a ela, então ela não desequilibra. José se amava, ele se enxergava dentro de uma situação, então não tinha euforia. Por quê? O que Deus deu a José? Trabalho. Trabalhar 7 anos e depois trabalhar mais 7. Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre haverá trabalho. Você pode dizer isso? Sempre vai ter trabalho. Na bênção tem trabalho? Claro que tem. Você não percebeu aqui? Ele iria trabalhar 7 anos, pegando a 5ª parte, e 7 anos administrando para o Egito vender e ainda arrecadar as terras para Faraó. Então, era trabalho. Então, houve tempo ali para euforia? Não, sempre haverá um trabalho para ser feito. Não tem tempo para euforia. Sétimo e última. Confiança errada. José confiou em Faraó. José foi tão grato a Faraó, tão vendido a Faraó, que falou: a partir de agora, Faraó, a Bíblia diz, e José saiu da presença de Faraó. Eu quero usar esse versículo para dizer para você: José foi trabalhar, nunca saiu da presença de Deus, mas saiu da presença de Faraó. Não seja endividado, não seja uma pessoa corrompida. Sobre isso eu quero falar sobre Asa. Asa tem vitórias enormes contra os etíopes, os líbios. Mas aí ele vai enfrentar Baasa, rei de Israel. Baasa cria uma trincheira para não deixar ninguém entrar nem sair de Judá. Sabe o que ele faz? Arranca todos os tesouros da casa do Senhor e vai dizer a Ben-Hadad, rei da Síria: deixa de ajudá-lo só deixa de amparar ele e faz isso, e eu te dou todos os tesouros. Esse foi Asa. Aí, você não precisa abrir não, mas 2 Crônicas 16, no versículo 3, o profeta Hanani chega para ele e fala assim: o Senhor Deus não foi poderoso para te dar vitória sobre os etíopes e os líbios?
Eles eram inimigos e Deus te deu a vitória. Por que você foi fazer aliança com Ben-Hadad, rei da Síria? Por quê? Que Asa confiou e não continuou confiando em Deus. Não eram os etíopes e os líbios, segundo Crônica 16:3, inimigos muito maiores que Baasa. Por que você foi fazer aliança com o inimigo? Asa ficou nervoso, mandou prender o vidente, ficou doente dos pés, não orou e morreu daquele jeito ali. Acertou tanto por causa da confiança no homem. Não confie no ser humano. Sua confiança é em Deus. Quem vai te ajudar? Deus. Quem vai te socorrer? Deus. Quem vai estar ao seu lado? Deus. Em 2017, quem vai te estender a mão? Deus. Quem vai te levantar? Deus. Por que você está caído, irmão? Porque aquele ali não ligou para mim, aquele não me telefonou, não mandou um zap, aquele não orou, aquele. Deus, 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 Deus. José nunca confiou a vida a Faraó. A vida de José estava atada no molho daqueles que confiam no Senhor. Porque José sabia que não foi Faraó que o pôs acima, mas foi Deus que o elevou. Quem te abençoa é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te põe de pé é Deus. Quem te sustenta é Deus. E aí você se torna débil e dependente do ser humano. Isso tem feito muitas pessoas caírem. Confiança no ser humano. Não confie nem na sua humanidade, nem na outra. Confie em Deus. Deus é soberano, absoluto. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Não coloque a sua vida nas mãos de ninguém. Amém? Quais são as 7 causas da queda? Insegurança, soberba, conforto, poder, inveja, euforia e confiança no ser humano. Eu disse para você sobre todas as pessoas que caíram por isso. Pessoas que foram abençoadas por Deus e que perderam tudo. José não perdeu, por quê? Porque não teve os 7 inimigos que fazem cair. Por quê? Porque José era, ele não tinha. Ele era antes de ter. Seja antes de ter. Ninguém vai conseguir te derrubar. Seja. Busque ser, busque construir, busque ser, busque ser, busque ser. Neste ano de 2017, diga: eu vou ser para ter, eu vou ser confiável, eu vou ser honesto, eu vou ser fiel, eu vou ser honrado, eu vou ser decente, eu vou ser nobre. E então Deus vai me dar, porque Ele é fiel. Amém? Porque José não caiu, porque ele era. Ele era seguro, ele era humilde, ele era alguém equilibrado, ele era alguém que já tinha o poder de Deus, ele era alguém bondoso, ele era alguém feliz por si mesmo e ele confiava só em Deus. Queria que você colocasse de pé. Quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Nesse 5º dia da campanha, nessa quinta-feira, onde amanhã, sexta e sábado, nós estaremos encerrando, dando a você o trigo. Deus, o Senhor é o Deus que eleva, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é Deus que ajuda, mas a nossa responsabilidade, Deus, é nos manter humildes, nos manter equilibrados, sermos sustentáveis, Deus. Oh, Senhor, quando nós olhamos para aqueles que caíram por tão pouco, se eles fossem um pouquinho mais fortes, Deus, um pouquinho mais equilibrados, desse um pouquinho mais de tempo, fosse orar um pouco mais, fosse buscar, pedir direção, não teria acontecido. Deus, nós não fomos levantados para cair, Pai. Por isso nós precisamos manter a nossa humildade, nossa vida, nossa busca diante do Senhor. Você que sabe que é Deus que tem te posto de pé. Você que sabe que Deus é que tem te sustentado. Eu queria que você orasse a Deus agora.
Pedisse ao Espírito Santo para te ajudar, para que você não cometa erros. Deus, eu não quero cair, não vou cair. Eu não vou cair, eu não fui feito para cair, Senhor. Eu fui levantado para ficar de pé, porque é o Senhor quem me mantém de pé, Pai. Eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero deixar de Te buscar, eu não quero virar as costas para o Senhor. Eu quero ficar de pé, eu quero manter tudo que o Senhor me deu. Quero manter minha família, quero manter meu trabalho, quero manter minha prosperidade, quero manter minha saúde. Mas eu sei que essa responsabilidade é minha. Sou eu que vou agir como mordomo sobre todos os bens que o Senhor me dá. Sou eu que tenho que granjear, Deus. Sou eu que tenho que fazer com que as coisas sejam mantidas. O Senhor me dá. Mas a minha responsabilidade de mantê-las é minha. Por favor, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa insegura. Eu tenho que entender que é o Senhor quem cuida de mim. Senhor, eu não posso permitir que a soberba domine meu coração, Pai. Eu não posso. Eu preciso entender, Deus, que o Senhor é tudo na minha vida. Deus, não permita que eu me perca no conforto. Não permita que eu me perca no poder, Senhor. Na autoridade que o Senhor me dá. Eu preciso entender que essa autoridade tem dono e é do Senhor. Deus, não permita que haja inveja no meu coração. Deus, não permita que a alegria me desequilibre. Deus, não permita que eu confie em ser humano. A minha confiança é sua, é apenas do Senhor. Eu quero que você, com a mão no seu coração, diga: em nome de Jesus Cristo, eu recebo a palavra. A sua palavra é semente, Deus, que vai florescer no ano de 2017. Eu vou colher o meu trigo, que é símbolo de prosperidade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todas as brechas, todos os lugares que o inimigo tem encontrado dentro de minha alma, para lançar insegurança, soberba, arrogância, estupidez, inveja. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a confiança no próximo. Eu confio em Ti e eu não vou ceder aos apelos de Satanás. Em nome de Jesus, eu abençoo o meu coração para frutificar a Tua palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra do Senhor desça sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Como espada afiada de 2 gumes na mão do Espírito Santo. Que o Senhor repreenda todos os ardis do inimigo, todos os planos de Satanás que intentava usar as 7 maneiras de derrubar o crente. Em nome de Jesus, que caia todo plano, toda cilada, todo dardo, que seja destruído. Em nome de Jesus, todo investimento contra o teu trabalho, contra a tua vida, contra a tua família, porque o Senhor Deus tem formado Cristo em você, e é por isso que Ele tem te abençoado. A sua maior bênção se chama Cristo, e Deus tem te levantado para que você permaneça de pé, em nome de Jesus, sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro que te mantém santo, salvo e com a mente equilibrada pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.